Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus com a sua santidade o Papa Francisco neste 18º domingo do Tempo Comum. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Túlio Fonseca, coordenam os trabalhos Silvonei José e na assessoria técnica Alberto Giovanetti. Saudamos quem nos acompanha pelo nosso site e também os amigos conectados através das nossas redes sociais, do Facebook e do YouTube. Nossa saudação especial a quem acompanha nossa transmissão pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e nos países de língua portuguesa, na África e também na Ásia. Já vemos imagens da Praça São Pedro, fiéis com bandeiras, e o dia é de sol forte na cidade do Vaticano. Neste domingo 4 de agosto, percebemos inclusive que muitos fiéis e peregrinos procuram uma sombra ou um modo de se proteger neste clima quente do verão nos países do hemisfério norte. Neste momento, os termômetros marcam 34 graus na Praça São Pedro. Recordamos que hoje é dia do Padre São João Maria Vianney, é celebrado nesta data, então uma saudação especial a todos os sacerdotes que são tão importantes para nós cristãos. Fica aqui o nosso abraço, então, neste dia em que celebramos essa vocação sacerdotal tão importante, tão especial. Enquanto esperamos para acompanhar e rezar com o Papa a oração mariana do Ângelus da janela do apartamento pontifício, recordamos que nas últimas semanas o Papa Francisco diminuiu bastante os compromissos devido ao seu período de repouso, mas a partir de amanhã o Santo Padre retoma suas atividades. Já nesta segunda-feira, dia em que a Igreja de Roma celebra a festa de Nossa Senhora das Neves, ocasião que comemora também o aniversário da dedicação da Basílica Papal de Santa Maria Maior e da solenidade que comemora o acontecimento milagroso da neve, o Santo Padre participará das segundas vésperas na tarde de amanhã, 5 de agosto, e depois rezará diante do ícone da Salus Populis Romani, que também é uma devoção muito cara para o Papa, tanto que nos últimos anos Francisco visitou e rezou diante da imagem da Virgem Maria mais de 100 vezes. Recordamos que esta celebração das vésperas com o Papa Francisco será transmitida ao vivo em nossos canais oficiais do Vatican News Rádio Vaticano, com tradução e comentários em língua portuguesa, às 17h30 do horário de Roma, e para aqueles que nos acompanham do Brasil, 12h30. Vemos então o Santo Padre que já se aproxima da janela do apartamento pontifício, e então nos preparamos para acompanhar a locução que precede a oração mariana do Ângelus, ao som então dos aplausos dos fiéis que recebem o Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. Hoje o Evangelho nos fala de Jesus, que depois do milagre dos pães e dos peixes, convida as multidões que o procuram a refletir sobre o que aconteceu, para então entender o significado. Eles haviam comido aquele alimento compartilhado e puderam ver como, mesmo com poucos recursos, graças à generosidade e à coragem de um jovem que colocou o que tinha à disposição dos outros, todos se alimentaram até ficarem saciados. O sinal era claro. Se cada um der aos outros o que tem, com a ajuda de Deus, mesmo com pouco, todos podem ter alguma coisa. Não nos esqueçamos disso. Se um doa ao outro aquilo que tem, com a ajuda de Deus, mesmo com pouco, todos podem ter algo. Não esqueçam disso. E eles não entenderam, confundiram Jesus com uma espécie de mágico e voltaram a procurá-lo, esperando que ele repetisse o prodígio como se fosse uma magia.
Eles foram protagonistas de uma experiência fundamental para o seu caminho, mas não compreenderam seu significado. Sua atenção se concentrou apenas nos pães e peixes, no alimento material, que acabou imediatamente. Eles não perceberam que isso era apenas um instrumento, por meio do qual o Pai, ao mesmo tempo que saciava a fome deles, revelava-lhes algo muito mais importante. E o que relevava o Pai? O caminho da vida que dura para sempre, e o sabor do pão que sacia para além de qualquer medida. O verdadeiro pão, em suma, era e é Jesus, seu Filho amado, feito homem, que veio compartilhar nossa pobreza para nos conduzir, por meio dela, à alegria da plena comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs. As coisas materiais não preenchem a vida. Nos ajudam a seguir em frente e são importantes, mas não preenchem a vida. Somente o amor pode fazer isso. E para que isso aconteça, o caminho a ser seguido é o da caridade, que não guarda nada para si, mas compartilha tudo. A caridade compartilha tudo. E será que isso não acontece também em nossas famílias? Pensemos naqueles pais que lutam a vida inteira para fazer crescer bem seus filhos e deixar-lhes algo para o futuro. Como é bonito quando essa mensagem é compreendida e os filhos são gratos e, por sua vez, se tornam solidários uns com os outros como irmãos. E é verdade, é triste, ao invés, quando eles brigam pela herança. E eu já vi tantos casos, é triste. E eles lutam um contra o outro e talvez não se falam mais por conta do dinheiro. Eles não se falam por anos. A mensagem do pai e da mãe, seu legado mais precioso, não é o dinheiro, mas é o amor com que eles dão aos filhos tudo o que têm, assim como Deus faz conosco, e deste modo nos ensinam a amar. Então vamos nos perguntar, qual é o meu relacionamento com as coisas materiais? Sou escravo ou as uso com liberdade como instrumento para dar e receber amor? Eu sei dizer obrigado a Deus e aos irmãos pelos dons recebidos. Eu sei compartilhá-los com alegria. Que Maria, que deu a Jesus toda a sua vida, nos ensine a fazer de cada coisa um instrumento de amor. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Utini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini.
qui feci cielo e terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Recebemos então neste momento a bênção apostólica do Papa Francisco, que agora é aplaudido pelos fiéis. Vemos inclusive bandeiras do Brasil, de diversos países. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, na sexta-feira passada, em Berck, no Líbano, foi beatificado o patriarca Estevão Douay, que guiou com sabedoria a igreja dos maronitas nos anos de 1600 a 1700, numa época difícil, que também sofreu perseguições. Mestre de fé e pastor solícito, foi testemunho de esperança, sempre ao lado das pessoas. Também hoje, o povo libanês sofre muito. Em particular, penso nas famílias das vítimas da explosão do porto de Beirute. Peço que se faça logo justiça através da verdade, que o novo Beatus possa sustentar a fé e a esperança da Igreja no Líbano e possa interceder por este país. Um aplauso ao novo Beato. O aplauso dos fiéis, então, ao Beato Estevão Douay no Líbano e agora os apelos do Papa Francisco. Eu acompanho com preocupação aquilo que acontece no Oriente Médio e peço que este conflito, que é muito sangrento e violento, não se estenda ainda mais. Eu rezo por todas as vítimas, em particular pelas crianças inocentes. Expresso minha proximidade à comunidade drusa na Terra Santa e às populações na Palestina, Israel, Líbano. E também não nos esqueçamos do Mianmar, que se tenha a coragem de retomar o diálogo para que cesse imediatamente o fogo em Gaza e que todas as frentes de guerra acabem e que sejam libertos os reféns, que se socorram as populações com ajudas humanitárias. E os ataques àqueles que levam à morte não podem ser jamais uma solução. Eles não ajudam a percorrer o caminho da justiça, o caminho da paz, mas geram ainda mais ódio e vingança. Basta, irmãos e irmãs, basta. Não sufocai a palavra de Deus pela paz, mas deixe que a paz seja um fruto na Terra Santa, no Oriente Médio e no mundo inteiro. A guerra é uma derrota. E também expresso minha preocupação com a Venezuela, que está vivendo uma situação crítica. Eu faço um apelo a todas as partes para que procurem a verdade e para que sejam exercitadas moderações, para que sejam evitadas qualquer tipo de violência e que o caminho do diálogo seja estabelecido pelo verdadeiro bem da população e não os interesses de parte. Confiemos este país à intercessão de Nossa Senhora de Coromoto, tanto amada e venerada pelos venezuelanos. E também a oração do Beato José Hernandes, que olhe por este povo. Expresso também a minha proximidade às populações da Índia, particularmente de Kerala, afetada pelas chuvas torrenciais que provocaram muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus bens e terríveis danos aconteceram. Eu manifesto a minha oração por todos aqueles que perderam a vida e por todos que foram provados por essa devastante calamidade. Hoje, memória do Santo Cura d'Ars. Em alguns países se celebra a festa do pároco. Expresso a minha proximidade e a minha gratidão a todos os párocos que, com zelo e generosidade, muitas vezes entre tantos sofrimentos, se consomem por Deus e pelo povo. Pensemos nos nossos párocos e um belo aplauso aos nossos padres.
Saluto voi, Saúdo vocês, romanos, peregrinos da Itália e de tantos países, em particular o grupo da República Tcheca, a Companhia de Santa Úrsula, alguns fiéis de cidades da Europa, os jovens de São Vitor dei Nomani, os jovens da Paróquia do Sagrado Coração de Pádua, os ciclistas que vieram de Sambuceto. Com alegria, envio minha saudação dos participantes do primeiro Festival dos Jovens de Portugal, que está acontecendo em Fátima. Queridos jovens, acredito que a experiência que entusiasmou todos vocês em Lisboa continua a dar frutos. Graças a Deus, e também rezo por vocês. E, por favor, rezem por mim na Capela das Aparições. Desejo a todos um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. Os fiéis então saúdam o Papa Francisco com aplausos, sons de Viva o Papa. E agora então o Papa Francisco se despede de todos que acompanharam a oração mariana do Ângelus na Praça São Pedro. O pontífice refletiu sobre o evangelho do dia, falou da importância de dividir os bens, falou da importância da caridade e também pediu atenção àqueles que brigam, que disputam heranças e não pensam no bem do próximo. O Papa então deixou este pedido a todos, que sejam generosos através da caridade. E no final um apelo particular do Papa Francisco, a sua preocupação pela Venezuela, também o seu apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade. Então a atenção do Papa Francisco a este país latino-americano que vive uma situação verdadeiramente complicada, onde inclusive atos de violência acontecem, manifestações, e o Papa pediu para que através do diálogo e da verdade ali seja então estabelecida a ordem na Venezuela. O Papa também recordou os párocos neste Dia do Padre, pediu um aplauso para todos os sacerdotes, recordou a memória de São João Maria Vianney e também falou dos padres que muitas vezes com zelo e generosidade em meio aos sofrimentos dedicam as suas vidas a Deus e ao povo. Entre também os apelos do Papa Francisco, ele recordou novamente da guerra no Oriente Médio, pediu um cessar-fogo em Gaza, pediu diálogo, pediu que o Deus da paz restabeleça ali também este dom tão precioso para todos os povos do Oriente Médio, lembrou também de Mianmar, falou do Líbano. Então o Papa Francisco atento a todas essas realidades e pede mais uma vez para que pare a guerra e recordou a todos, como tem feito, que a guerra é sempre uma derrota. Agradecemos então a todos que acompanharam essa transmissão e deixamos o convite para que você acesse o nosso site Vaticanil e as nossas redes sociais e ali encontre todos os conteúdos relacionados ao Papa e à Santa Sé. Um bom domingo para todos. Nos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Túlio Fonseca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.